todos os amigos que estão nos acompanhando, o pessoal da Igreja no Cinema, o pessoal do Be Web Church. É muito bom estar com vocês, muito bom também poder adorar a Deus com essa banda maravilhosa, com canções que realmente nos inspiram. O nosso tema nessa noite é mudanças, mudanças em tempo e fora de tempo. E eu gostaria de falar com vocês um pouco rapidamente sobre a nossa capacidade de trabalhar mudanças. Se você está nos assistindo ao vivo, deixe seu recado, compartilhe, curta, fale de onde você está nos assistindo. E é isso aí, estamos juntos. Revolução e a reforma é nacional. Romanos 12, versículo 2 e versículo 3, está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por essa noite, Espírito Santo. Obrigado pela tua igreja remota que está espalhada por toda a terra. E nessa noite eu quero dizer, onde você estiver, nós estamos. Somos uma igreja sem paredes, uma igreja que não tem entrada, uma igreja que não tem saída, uma igreja que não tem desviados, uma igreja que recebeu de Deus e o dom e a dádiva da justiça. E nessa noite nós queremos dizer ao mundo que é tempo de mudança, mudanças e mudanças, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes eu acompanhei retiros, acompanhei conferências, fui convidado que sempre que diz assim, mudar a sua essa consciência que parece que a gente sempre está num buraco, sempre parece que a gente está num vale, sempre parece que as coisas estão tão ruins que você precisa de mais um Red Bull espiritual para você ir dar mais um tapa e falar: agora aguento mais 3 meses crente. Isso, na verdade, sempre é uma resistência dentro de mim. Mas isso me agora a renovação da mente. Transformação fala de mutação, fala de mudança. E esse texto ele diz: por isso, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, e ninguém tenha um conceito abaixo do que se deve ter, mas tenha um conceito equilibrado. Tenha um conceito equilibrado daquilo que você deve ter. A primeira coisa que interrompe a mudança na minha e na sua vida é quando nós temos um conceito mais elevado de nós mesmos. Eu percebo que as pessoas que mais têm resistência à mudança são as pessoas que menos se conhecem. E por elas não se conhecerem tão bem, ou melhor, pensarem um pouco além, a mais de si mesmo do que convém, elas pensam que não precisam mudar. Mas o fato é que mudança é uma dos elementos essenciais para uma vida dinâmica. Se eu e você nós queremos viver uma vida dinâmica, nós precisamos aprender sobre mudanças. Sabe, meu sonho, desde criança, um dia, saindo com meu pai, eu falei: pai, eu tenho um grande sonho, e o meu sonho é realizar coisas impossíveis. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu posso te dizer, está ali a Aline para comprovar que eu consegui realizar algumas coisas impossíveis. Uma delas foi casar com a mãe dos meus filhos. Mas eu sempre tive um anseio, eu sempre almejei viver para algo maior do que eu. Afinal, eu nunca me contentei com as possibilidades. Eu sempre almejei as impossibilidades. Eu era aquele cara que sempre queria ir além daquilo que não podia. Então, quebrar regras para mim sempre foi uma dificuldade. Aos 9 anos eu aprendi a dirigir. Com 15 anos, dirigir era meu pecado capital. Minha mãe não sabia mais o que fazer comigo. Com 16 anos eu comprei meu primeiro carro, apoiado pelo meu pai. Meu pai era pastor, mas era gente boa pra caramba. Meu pai foi um super pai naquele momento.
Mesmo que eu não podia dirigir na rua, mas meu pai deixou eu comprar esse carro para dirigir dentro da chácara onde a gente morava. Mas esse desejo ardente por impossibilidades me levou a desenvolver uma vida dinâmica. Uma vida onde mudança começou a ser minha intuição e não mais minha meta. Hoje eu vivo mudança como uma intuição. Isso faz parte do meu dia a dia. Mudar para mim é uma coisa natural. E para quem conhece a Igreja no Cinema, sabe que o dia que nós tirarmos mudança da nossa cultura da Igreja no Cinema, a igreja morre. Eu venho de igrejas, de históricos de igreja, onde mudar era sempre uma resistência. Não tinha por que mudar. E eles sempre se escondiam atrás daquele termo que diz assim, em time que está ganhando não se mexe. Só que ele não se mexe naquele jogo, naquela partida. Eu nunca vi um time ganhar, e porque ele ganhou aquela partida, ele jogar o campeonato inteiro com o mesmo time. Na verdade, mudanças são essenciais, sim, dentro de um time que está ganhando. Nenhum time vence um campeonato jogando todos os jogos com o mesmo time. Nós precisamos fazer ajustes. E eu te pergunto, o que é mudanças? Mudança é a modificação no estado de algo. E isso não necessariamente precisa estar deteriorado. Não necessariamente precisa ser de uma condição ruim para uma condição melhor. Toda mudança precisa ser uma ação planejada, você sabia disso? Mudança, para ser ação, ela precisa ser planejada. Por que ação? Porque existe a reação. Quando uma ação não planejada envolve mudança, ela deixa de ser mudança e passa a ser nada mais do que uma adaptação. Então, se eu não planejo a mudança como uma ação, eu vou ter que mudar como uma reação. Mudou algum cenário, mudou alguma circunstância, isso me coage, isso me constrange a eu ter que mudar. Só que isso já não é mais uma mudança. A mudança, ela impulsiona para frente. A mudança, que é o retrocesso, que chama adaptação, ela te move para trás. Uma adaptação, ela não necessariamente é saudável e é boa. Mas a pergunta que eu te faço hoje é, quando mudar? E eu posso te dizer, a hora de mudar é quando você está por cima. Eu percebo que a maioria das pessoas, elas têm dificuldade em mudança quando as coisas vão bem. Nós fomos criados numa cultura onde nós precisamos mudar as coisas quando algo está errado, quando as coisas não estão dando mais certo, precisamos mudar. Mas eu quero dizer, hoje é tempo de a gente mudar essa cultura dentro da nossa igreja. Nós vamos mudar as coisas no melhor momento, quando as coisas estiverem 100%, quando as coisas estiverem, você estiver por cima, é tempo de mudança. Veja, é impossível viver uma vida constantemente por cima, sem viver com constantes mudanças. Eu costumo dizer que as pessoas, elas têm uma vida cíclica. E eu sempre encorajo as pessoas, quando encontro um cara bacana e falo assim, meu irmão, a vida é cíclica. Quando você estiver por cima, se prepare que o próximo passo é para baixo. E quando estiver para baixo, fica tranquilo. Só tem um caminho, vai melhorar. O próximo caminho é por cima. Então, se você estiver lá em cima, se prepare para descer. Se estiver lá embaixo, se prepare para subir. E é muito simples isso, por isso não precisa ter pânico. Mas o fato é que é possível nós vivermos uma vida constantemente por cima, a partir do momento que eu entendo a importância da mudança. Quando eu começo a estimular mudanças na minha vida, eu começo a permanecer por mais tempo na crista da onda. Alguns anos atrás, eu e alguns amigos, nós decidimos subir o Pico do Paraná. O Pico do Paraná hoje é a montanha mais importante do Brasil meridional. É uma montanha de mais ou menos 1.877 metros de altitude. E nós levamos em torno de 6 a 8 horas para subir essa montanha. Então você começa saindo de Curitiba, caminha São Paulo, e no meio daquele percurso você entra uma fazenda, estaciona o carro, e no pé da montanha nós deixamos nosso carro ali, passamos pelo Morro Getúlio, passamos perto do Caratuva, e ali passamos na base 1, passamos na base 2, passamos na base, e enfim, quando nós estávamos chegando no cume daquela montanha, depois de 7 horas e meia de caminhada, me chamou a atenção 3 rapazes que passaram correndo por nós. Nós já estávamos quase morrendo, chegando arrastado lá em cima, sem luz na lanterna da bateria, porque a gente não fez as contas, então a gente acabou sem luz. Mas aqueles 3 rapazes passaram correndo pela gente. E o que me chamou a atenção é que eles não tinham nada. A única coisa que eles tinham nas costas era um grande saco.
Eu não entendi o que era esse grande saco, até a hora que a gente chegou lá em cima, e lá de cima, quando eu cheguei, aquilo que para mim era o fim, para eles foi o começo. Eles saltaram do Pico do Paraná de paraglider. É exatamente assim que eu vejo mudanças. Algumas pessoas, para elas, a mudança é o fim da meta delas. Mas eu quero te dizer que mudança, para a gente, aquilo que era o fim, precisa ser o nosso princípio. Aquilo que era o cume da montanha, para nós, para aqueles atletas, era simplesmente o começo do salto. Era o começo da grande aventura deles. Por isso quero te dizer que você precisa estabelecer a mudança de uma maneira onde ela se torne intuitiva na sua vida. Onde você não tem mais a meta de mudar, mas na verdade você muda. Por quê? Porque a gente tem uma vida dinâmica. Essa é a garantia da nossa vida dinâmica. É só a gente analisar, por exemplo, a lógica dos leigos investidores na Bolsa de Valores. Você já percebeu que eles comemoram quando a Bolsa está em crescimento e vendem desesperadamente quando a Bolsa está em queda? Quando a Bolsa começa a cair, eles vendem. Quando a Bolsa está lá em cima, eles vão lá faceiro e compram. Por quê? Porque eles não entendem mudança. Na verdade, eles são tão leigos que eles deveriam comprar quando está caído o negócio, desacreditado, e obviamente vender só quando estiver lá em cima. Só que parece que é o contrário. Quando está lá em cima, eles são impulsionados para comprar. Quando está lá embaixo, eles são coagidos, desesperados para vender. Por quê? Porque eles esperam o caos para mudar. Eles não mudam na melhor fase, eles mudam na pior fase, no pior cenário. Muitas pessoas deixam para procurar um novo emprego apenas quando estão desempregadas. Já percebeu isso? Eu costumo ver várias pessoas que elas estão no emprego e elas não sabem que noite por dia elas ganham um belo chute no traseiro e elas estão na rua. Só que eu percebo que elas estão confortáveis com esses empregos. Enrolaram o rabo, sentaram em cima e está tudo muito bem. Mas eu quero te dizer que, na verdade, afinal, essas pessoas estão baseando sua situação por uma estabilidade que não existe. Não existe estabilidade em um emprego onde você é funcionário, você é empregado. Da noite para o dia algo pode acontecer e você está na rua. Por isso, não procure um bom emprego quando as coisas vão mal. Procure um bom emprego quando as coisas estão muito boas. Continue procurando um novo emprego, uma nova oportunidade. Ei, desempregado, a gente precisa entender que o seu status e o seu perfil no Facebook, ele precisa ser outro. O melhor momento para trocar um projeto é quando ele estiver em alta. Eu percebo que muitos projetos dentro da igreja, alguns projetos missionários, algumas empresas, alguns movimentos, eles definharam porque eles não tiveram data de validade. Quando nós começamos um projeto, é muito importante nós estabelecermos uma data final, onde nós encerramos com glória esse projeto, inclusive na melhor fase de preferência. Charles Handy, ele ensinou uma das lições que norteou para sempre a minha vida. Eu gostaria de mostrar rapidamente para vocês. Esse é o gráfico que fala sobre a mudança, futuro mutável é o nome desse gráfico. E ele diz o seguinte: imagine que a sua vida está aqui, e todo projeto que você inicia, ele tem uma curva. Só que nenhum projeto ele fica para sempre no ápice. Então, no melhor ápice aqui, que é o ponto A, esse projeto ele alcança um ápice, e a ordem natural é que depois do ápice ele começa, de alguma maneira, a cair e declinar. Seja uma empresa, seja um produto, seja uma igreja. E aí, quando ele começa a decair, vem o pânico. Por quê? Porque aí começam as adaptações. A gente começa a baratear. E o que Charles Handy ele fala? Ele fala que no melhor momento é importante você estabelecer como líder, como dono do seu próprio nariz, sempre na melhor época, o caos. Você gera um novo estímulo e esse estímulo gera uma nova curva. Então, no ponto A, você gera uma mudança. Essa mudança, ela aparentemente é muito negativa. As pessoas do seu time, os seus familiares, talvez a sua esposa, talvez ela vai te resistir, porque ela vai falar: meu, por que você vai mudar uma coisa que está funcionando? Porque na verdade você está colocando uma zona de caos, e isso é planejado. Essa zona de caos, naturalmente ela começa caindo, e de repente, como todo projeto, ele começa a ganhar força, e novamente ele alcança um novo ápice. Quando ele alcança um novo ápice, o que você vai fazer novamente? Estudar uma nova mudança. E na melhor fase, você estabelece um novo estímulo. E de repente você, em vez de você
cair para baixo, na verdade você subiu alguns degraus de vida, sempre estabelecendo uma zona de caos. Existe um período sim na mudança onde você vai sentir um pouco de caos, uma instabilidade, uma insegurança, mas isso é normal. Existe um exemplo bíblico para isso, e quero concluir dizendo sobre 3 oportunidades para mudança. Como identificar tempos de mudança? Em primeiro lugar, mude quando estiver indo tudo muito bem. Não se contente com uma estabilidade que não existe. A vida é dinâmica e nós precisamos sempre projetar um futuro mutável. Segundo lugar, quando o seu prejuízo maior, talvez terminar apenas sendo a perda do não lucro. Existem alguns projetos que o fato de você encerrar eles, o maior prejuízo vai ser o não lucro que se atingiu com eles. Antes de chegar ao prejuízo, encerre o projeto. Não comece a entrar no prejuízo para de repente você usar as suas reservas e no final das contas você está agonizando. Quando você percebe que um projeto ele está travado, onde você não consegue adiantar, talvez abrir mão da perda daquele lucro pode ser o seu maior prejuízo. Estabeleça uma mudança nesse cenário. Em último lugar, enquanto você sentir-se maior do que a maior oportunidade que você encontrar. Enquanto você se sentir maior do que a maior oportunidade que você encontrar, você não vai estar atento à mudança. Por isso, se perceba menor do que as possibilidades que estão por vir sobre a sua vida. Talvez você se sente tão grande, tão estável, tão bem, com liderança, com influência, com posição, com projeto, com proposta, com finanças, que de repente todos os projetos futuros da sua vida você enxerga eles muito pequenos, por isso você não tem ambição para a mudança. Mas quero te dizer, não pense de si mesmo além do que convém, pense na medida equilibrada. O jovem rico, ele tinha uma vida tão boa, que mudança não fazia mais parte dos seus planos. Jesus olha para ele e fala, então beleza, você já faz tudo certinho? Então faz o seguinte, vende, dá tudo aos pobres e me segue. Jesus propôs uma mudança, e esse camarada religioso, como um monte de gente, ele resistiu à mudança. Por quê? Porque mudança não fazia parte dos planos dele. O filho mais velho do filho pródigo, o filho mais novo era o filho pródigo, o filho mais velho ficou em casa, estava tão confiante no planejamento de vida que estava vivendo, que o retorno do seu irmão pareceu-lhe uma ameaça, e nesse momento, novamente, alguém resistiu à mudança. Eu quero te encorajar, te inspirar, a você viver uma vida na mudança. Mudança precisa ser tua intuição, em tempo e fora de tempo. Gere mudança. Talvez você está me ouvindo aqui hoje, e por alguma razão, é a primeira vez que você está me ouvindo. E eu gostaria de convidar você a fazer uma oração junto comigo, uma oração de mudança. Eu não conheço o seu nome, eu não sei de onde você fala, mas eu quero te dizer que a maior mudança da minha vida foi o dia que eu nasci de novo. Eu nasci da vida para a vida. Eu estava vivo, mas eu descobri que existe uma nova vida, e essa vida se chama vida eterna. E eu quero te convidar a você tomar esse passo de mudança, onde você estiver. Se você puder, feche os teus olhos, e diz assim, de todo o seu coração, fazendo das minhas palavras as tuas palavras. Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que é tempo de mudança para a minha vida. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque mudança fazia parte dos planos desse Deus. Nessa noite, eu quero declarar que Jesus é Senhor da minha casa. Jesus é Senhor da minha vida. Jesus é Senhor das minhas mudanças. E nessa noite, eu chamo mudança para a minha vida. Não uma mudança de uma condição para outra, mas uma mudança como uma intuição, como um instinto da nova criação. Uma mudança que tem expectativa sobre um futuro próximo que produz paixão. Uma mudança que vai impactar a vida de milhares e milhares de pessoas que vão passar pela minha vida. Porque eu decidi viver uma vida dinâmica, uma vida com mudanças. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, eu agradeço a oportunidade e estamos juntos, em tempo e fora de tempo. Gere mudanças. Um grande abraço.